Inspirali, inspirando amor pela vida. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um InspiraCast, Carreiras Médicas. E hoje a gente vai falar então de uma especialidade específica, que é a neurologia infantil, com a nossa coordenadora da pós-graduação em neuropediatria do IBCMed Inspirali, doutora Marcela Fraga. E eu vou fazer uma pequena introdução da docente, né? A doutora Marcela Fraga, ela é pediatra formada pelo Instituto Fernandes Figueira, com especialização em neurologia infantil pela Unifesp, onde também fez seu mestrado em tecnologias e atenção à saúde. É membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Além de coordenar, então, o nosso curso de pós-graduação em neuropediatria, a doutora Marcela também é responsável pela Clinikids, uma clínica referência em Colatina no Espírito Santo, e ela também conta com uma rotina cheia em casa, com 2 filhas, um marido e uma adoradora de café nato. Então, doutora Marcela, eu queria primeiro entender um pouco como é que tu chegou à neuropediatria, assim. Era um desejo teu desde a época da medicina? Foi se formando isso? Ei, Guilherme, eu quero agradecer pelo convite de estar participando aqui hoje. É um prazer estar aqui com você. E vou falar um pouquinho, então, de como surgiu essa vontade. Quando eu cheguei no 5º ano da faculdade, eu comecei a fazer uma atividade, né, em um hospital, com uma emergência pediátrica muito grande. Era um hospital onde tinham oito plantonistas pediátricos. E aí eu fazia atendimento ali, muitos atendimentos, né, eu fazia plantão 24 horas, um plantão por semana nesse lugar. E aí ali eu fui conhecendo várias patologias neurológicas, fui vendo crises epiléticas chegando, meningites, encefalites, e atendia muita criança que eu percebia que tinha algum transtorno no neurodesenvolvimento, e como a gente estava numa emergência, eu via que ninguém tinha muito interesse em saber qual era, e aquilo me despertava, ia me despertando, aquelas crianças internadas, e me despertando um interesse muito grande nessa área. Foi quando eu lembro disso, a primeira criança, que antigamente a gente chamava de Asperger, transtorno Asperger, né? Síndrome de Asperger, que hoje a gente nem dá mais esse nome, que ele entrou dentro do transtorno do espectro autista, mas foi quando eu vi a primeira criança, e aí essa criança não tinha diagnóstico, eu lembro, e eu comecei a investigar o que aquela criança podia ter, que eu achei tão interessante, e aí foi quando eu entrei nesse mundo, que eu comecei a estudar muito autismo, e eu decidi que eu ia querer fazer neuropediatria. Mas aí eu sabia que para eu fazer neuropediatria, eu precisava fazer pediatria primeiro. Então foi esse o caminho. E aí eu lembro que depois que eu fiz a pediatria, eu fui direto fazer a neuropediatria. No mesmo ano que eu terminei, eu já estava prestando prova. Então eu nunca atuei como pediatra, só ali na residência da pediatria. Eu sempre atuei mesmo como a neuropediatra. E no início da tua carreira ali na medicina, tu pensou em fazer pediatria em algum momento ou foi depois desse caso que teve esse... Pois é, não, nunca pensei. Na verdade, eu me inscrevi nesse concurso de estágio na pediatria, porque era um salário muito bom, e eu era 5º ano da faculdade, mas, na verdade, eu nunca pensei, assim, eu nunca quis ser pediatra geral mesmo. Eu fiz como um pré-requisito, tanto que quando eu acabei a faculdade, eu tentei prova de neurologia e de pediatria, porque eu sabia que um dos 2 caminhos eu podia seguir para depois chegar na neuropediatria. Mas aí, como eu já tinha 2 anos de experiência na pediatria, e quando eu cheguei a conhecer essa residência de neurologia, e aí quando eu cheguei na enfermaria de neurologia, eu falei: "Não, vou seguir pela pediatria mesmo, que eu gosto mais". Não, justo. Então, Marcela, agora eu vou fazer umas perguntas mais direcionadas assim, à área da neurologia infantil Uhum. atualmente aqui no Brasil. Então, segundo o Censo Médico de 2025, o Brasil conta atualmente com 974 médicos com a titulação de neurologia infantil. É um número relativamente baixo quando a gente compara com outras subespecialidades da pediatria, como a neonatologia, que atualmente conta com 4.355 médicos com um título, ou a medicina intensiva pediátrica, que tem em torno de 2.000 médicos. Na sua visão, então, o que representa em termos de oportunidade para quem quer adentrar na área de neurologia infantil esses números de poucos especialistas? É, muito boa essa pergunta. O que que acontece, Guilherme? Eu me lembro que quando eu resolvi fazer neuropediatria, e eu falava isso com as pessoas, até com os colegas médicos, falava com o pessoal da minha família, as pessoas falavam assim: como assim, existe essa especialidade? Eu nunca ouvi falar. Era impressionante. Mesmo dentro da área da saúde.
nunca ouvi falar nessa especialidade, existe. E cuida de quê essa especialidade? Na visão delas, cuidavam apenas de paralisia cerebral, reabilitações e epilepsia. E aí eu ia explicando, né, que o que eu mais gostava dessa área, inclusive, era os transtornos do neurodesenvolvimento. Inclusive, quando eu acabei minha formação, eu fui trabalhar no CAPES, logo em seguida, porque eu gostava muito dessa área. E aí, e aí é isso, eu acho que as pessoas não tinham essa informação, como eu cheguei no 5º ano da faculdade sem informação do autismo, sem nunca ter estudado autismo. E aí, o que que acontece? Com esse boom, né, no diagnóstico, com a internet, trouxe a possibilidade dos familiares identificarem os transtornos do neurodesenvolvimento. E esse aumento do número de casos, muita gente se pergunta: será que hoje é porque temos mais profissionais? Será que realmente houve um aumento de casos? Ou será que a gente informou a população? Ao meu ver, quando eu formei, quando eu iniciei a neuropediatria foi em 2011, e até hoje eu vejo, o que eu mais sinto é que a população foi informada. O que acontece hoje é que a população foi informada, ela busca, e quando ela busca, ela não consegue. Ela fica 1 ano esperando a consulta com o neuropediatra. Isso traz um desespero, uma angústia muito grave para a família, com toda a razão. E muitas vezes a gente, infelizmente, não tem muito o que fazer, porque esses profissionais na rede pública, inclusive, são escassos, assim. Então a gente vê muitos sendo conduzidos por neurologistas gerais, neurocirurgiões e até pediatras, né? Então é uma área que requer muito ainda, assim. Precisamos de muita gente para suprir toda essa demanda. Porque veja bem, a cada 31 crianças, novo censo americano, vai ter algum transtorno do neurodesenvolvimento, vai ter autismo. A cada 31 crianças, uma estará dentro do transtorno do espectro autista. E outros transtornos? A gente ainda tem bastante, né? A prevalência, por exemplo, do TDAH na infância chega a 5 a 7% na população infantil. Então, também é muito alto. Então, a gente tem aí uma demanda muito grande, né? Sim. Eu também percebo, né, segundo o censo, que a grande maioria dos especialistas da neurologia infantil atualmente, eles se encontram agora no Sul e no Sudeste. Então, a gente percebe ainda uma prevalência muito pequena de titulados da neurologia infantil, de médicos neurologistas infantis, no Nordeste, no Norte, assim. Tu vê como uma oportunidade para essas pessoas que estão tentando adentrar na área da neurologia infantil ir para esses lugares, talvez, sabe, populacionar essa parte da Sim, neurologia? com certeza, né? É um mercado aí enorme. Se ainda tem mercado sul, sudeste, imagina centro-oeste, nordeste, realmente tem uma demanda, uma oferta de emprego para essa área muito grande. Agora, falando um pouco, então, da questão dos transtornos, né? Com o aumento dos diagnósticos, como tu trouxe, dos transtornos de neurodesenvolvimento, epilepsias e outras condições neurogenéticas e neurológicas, você acredita que uma pós-graduação em neuropediatria tem se tornado uma demanda crescente no mercado de trabalho, na área da saúde mesmo? Tu acha que é um curso que realmente vai trazer retornos para o médico que vai adentrar ali nessa área? Sim, e eu vejo um retorno muito rápido, assim, para as pessoas que demandam essa área, né? Porque, igual eu falei, a escassez é tão grande, a oferta por procura desse profissional é tão gigante em qualquer parte do país, mesmo no Sudeste, que eu acho que a oportunidade ainda é muito boa, né? E ele também, né, consegue trabalhar com que ele se desenvolve melhor, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento, É. essa parte de epilepsia, E doenças neurológicas. e uma coisa diferente que eu vejo no consultório é o quê, Guilherme? Eu percebo que eu percebo não, a gente não consegue dar tantas altas no nosso consultório. Então esses pacientes são crônicos e a gente segue com ele durante anos. Então hoje, por exemplo, eu não consigo abrir a minha agenda de forma fácil para ter acesso ao paciente novo. Por quê? Porque você está ali enraizado naquele seu paciente que fica com você por muito tempo. Você cria um vínculo, né, muito grande. Neste ano, tu sabe mais ou menos quantos novos pacientes conseguiu adentrar na tua agenda? Hum, não sei te dizer, assim, Mais de poucos. cabeça, mas são poucos, assim. Principalmente quando a gente consegue mais quando você tem alguém te pedindo, um colega te pedindo uma urgência, né? Aí você consegue mais, mas em situações crônicas, realmente você consegue menos, porque você não consegue abrir a agenda, Sim. né? Porque você demanda um tempo de consulta grande, então você não consegue atender muitos pacientes no mesmo dia. E o acompanhamento dessas crianças é constante, né? Tu É, eu vai tenho do... pacientes, assim, há 10 anos comigo, né, que são da família, assim, a gente brinca.
sabe o dia do seu aniversário, sabe o dia do aniversário dele. Você cria esse vínculo muito grande. É diferente. Não entendo. Então, por isso que muita gente fala assim, você não consegue achar neuropediatra, porque além de não ter muitos especialistas, você não consegue dar alta para os seus pacientes. Não consegue abrir novas agendas, Não. novos horários. Então, para os médicos jovens que então estão considerando a área de neuropediatria para adentrar, né? Qual seriam os conselhos que tu daria assim para esse novo médico que tá trocando de carreira ou que tá acabando de sair da medicina, gosta da pediatria, vê uma porta aberta da neuropediatria, o que tu falaria para eles? Isso é perfeito. Eu vou falar assim, eu falaria o seguinte, você quer um mercado de trabalho, existe, grande, é certo, só que você tem que entender que é uma especialidade que você precisa de ouvinte. Você tem que ser um muito bom ouvinte e saber incorporar-se numa consulta, né? Dar o seu melhor, dar a sua demanda, porque você não vai cuidar de uma pessoa, você vai cuidar de uma família. Então, essa postura de ouvinte é importantíssima. Não, perfeito. Mas o mercado é assim, não, o mercado em si, financeiro, né? De retorno financeiro de um investimento alto, na grande maioria das vezes, é muito bom, é inevitável, porque ainda tem muita escassez de profissionais especializados. E essa necessidade também, né, de estudar artigos atualizados, essa parte científica, embasamentos. Atualmente, a cada ano, a gente descobre um novo transtorno de neurodesenvolvimento. Tem essa necessidade também. E atualiza-se bastante, né? Na neuropediatria tem muita atualização, principalmente é isso que eu te falei, assim, tem muita coisa nova, cada DSM lá, né, que é onde estão os critérios dos transtornos, neurodesenvolvimento, há mudanças. Então, é isso aí, que a atualização é constante aqui na nossa área, com certeza. Medicações, na neurogenética, então, tem muitas medicações surgindo. Hoje a gente tem tratamento medicamentoso para o AME, né, para o Duchenne, para as doenças neuromusculares, que, sei lá, 5 anos atrás a gente não tinha o que fazer. Então, realmente, a neuropediatria cresce bastante. Não só dentro dos transtornos, como a maioria das pessoas acha. Antiepiléticos, assim, a gente tem muita hoje, uma gama enorme de antiepiléticos, coisas que a gente não tinha anteriormente. Medicações para o TDAH também. O ano passado chegou uma medicação que já existia há muito tempo, mas ela ainda não tinha chegado no Brasil. Então, sempre atualizar. Perfeito. Então, gente, eu agradeço, doutora Marcela, por participar dessa conversa comigo. E eu queria saber, assim, então, neuropediatria é um grande porta de entrada ali para o médico se aperfeiçoar, para o médico ter uma carreira de sucesso. Tu realmente valida isso? Sem dúvida, Guilherme, além de ser uma especialidade magnífica, assim, que você realmente consegue se sentir útil em ajudar e cuidar, né, da família por inteiro. Então tá, agradeço então o teu tempo com a gente. Eu que agradeço o convite. Então assim a gente encerra mais um InspiraCast Carreiras Médicas. Inspirali, inspirando amor pela vida.